Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A Prefeitura confirmou a renovação do decreto municipal com medidas restritivas relacionadas à Covid-19, ou seja, até o dia 10 de maio continua valendo o polêmico e questionado rodízio de CPF. Está aí a informação. Saiu agora há pouco aí no site da Prefeitura e também nas redes sociais aí da gestão municipal a renovação desse decreto municipal em sua totalidade, segundo a Prefeitura. E o que consiste essa totalidade aí do decreto municipal? É a renovação do rodízio de CPF aí para os estabelecimentos comerciais. Desde a semana passada já não tem mais aquele rodízio de circulação em via pública, porém mantido o rodízio de circulação de acesso, aliás, aos estabelecimentos comerciais de acordo com o número final do CPF. Mantidas também as barreiras sanitárias nas principais entradas do município, sendo permitido o acesso somente de moradores da cidade ou alguns casos especiais, como fornecedores, como pessoas que já têm algum tempo a reserva em hotéis, entre outros pequenos aí ajustes nesse sentido, né, que vem sendo praticado já há algum tempo. Também continua valendo, né, seguindo a risca aí o que diz a Prefeitura, que é a manutenção do decreto na sua totalidade, aquela situação dos bares, funcionamento até 17 horas, entre 17 e 22 horas, somente entrega, né, somente o drive-thru. Porém, independente dessas questões todas aí, aliás, fica proibido também o acesso de praças, o acesso aos parques, tudo isso estava no decreto anterior, e a informação é de renovação em sua totalidade. Porém, o que resta saber é se tudo isso será cobrado, né? Porque nos últimos dias foi fácil, aí basta sair às ruas para verificar que todas essas regrinhas aí do CPF, a maioria delas do decreto, né, inclusive do CPF, não estão sendo fiscalizadas em sua totalidade. E por outro lado, além dessa questão de fazer decreto para dizer apenas que tem lei aí para tentar diminuir o número de casos da Covid-19, é importante destacar que nesse longo período de medidas mais restritivas, foi esse último mês aí, quando tivemos aí uma nova escalada, aí um grande número de casos novos aí da Covid-19, internações, mortes, pessoas sendo levadas para outros municípios, a gente não teve a criação de nenhum leito sequer aqui na cidade. Os leitos são os mesmos lá de 2 meses atrás. A última vez que teve ampliação do número de leitos aí foi feito pelo governo do estado, que permitiu a criação de 9 leitos aí no Hospital das Clínicas, e de lá para cá a situação é a mesma. Ou seja, leito de UTI não tem, lotado, se depender vai para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, para Volta Redonda, Petrópolis, Friburgo, ou seja, onde houver uma vaga aí no sistema de regulação do estado. Leitos de enfermaria até deu uma diminuída, tem uma pequena quantidade de vagas aí. Então isso que a população quer saber, né? Não é decreto, aliás, muita gente, né? Basta olhar as redes sociais do Jornal Diário de Teresópolis, a gente acabou de publicar essa informação aí da renovação do decreto até o dia 10 de maio, com essas regras aí que já estão sendo praticadas há 2 semanas. Basta dar uma olhada nas redes sociais do Jornal Diário e Diário TV que você vai ver como a população está pensando em relação a essa questão do CPF. Falo sempre, não é a opinião da Diário TV, do Jornal Diário, não é a minha opinião, é a opinião da população. Dê uma olhadinha lá nas redes sociais do Jornal Diário e até na página da Prefeitura. Dê uma olhadinha na publicação para ver o que acha a população, inclusive em relação a essa questão do funcionamento, né, de forma efetiva, se ele ocorre ou não, e do trabalho da Prefeitura nesse sentido. Dê uma olhadinha lá na opinião do teresopolitano que a gente só reflete aqui. Uma pequena mudança nesse decreto aí foi feita, né? A Prefeitura informa que renovou em sua totalidade. Porém, uma pequena mudança foi feita no fim de semana. Olha só a divulgação em relação à ocupação das igrejas. A Prefeitura até então permitia apenas 30% de ocupação das igrejas aí nesse último mês e agora ampliou aí para a ocupação máxima de 50% para a realização de celebrações de todos os segmentos religiosos, respeitando, além dessa lotação de até 50%, todas as normas sanitárias previstas. Então, se tem uma mudança em relação ao decreto anterior, somente essa mudança aí, segundo informado pela própria Prefeitura. Aí, aproveitando aí essa alteração
relação ao funcionamento das igrejas, a gente traz mais uma vez a reclamação de pessoas que dependem desses espaços e dos frequentadores, que são os parques aqui da cidade. Os 3 parques que têm grande área aberta, ou seja, um grande espaço aberto aí. Bom, se fizer rodízio de CPF em qualquer dos 3 parques, vai sobrar muito espaço ainda, já tem muito espaço. Se permitir 50% da ocupação, como é o caso das igrejas, por exemplo, ainda vai sobrar espaço. Porém, seguindo aí o que foi feito na semana passada, os parques ainda não se pronunciaram, mas seguindo o que ocorreu em todos os últimos decretos, a prefeitura diz que tem medida restritiva, aí os parques mantêm o fechamento. Ou seja, as unidades de conservação devem continuar de portas fechadas. Lembrando que para muita gente essas áreas naturais aí, os parques da cidade, são as igrejas, são os locais onde elas se conectam com o que elas acreditam, locais que elas respiram, que elas precisam aí ter esse espaço aí também para colocar a sua saúde mental em dia. Além disso, temos um grande número de guias de turismo que dependem desses espaços aqui na cidade para poder conduzir grupos, seguindo as medidas sanitárias, assim como qualquer estabelecimento comercial ou religioso, por exemplo, com as academias, outro exemplo também que já está liberado. Guias que dependem do Parque Nacional, do Parque Montanha de Teresópolis, que é o Parque da Tartaruga, e dos 3 Picos, e não estão podendo trabalhar. Isso, os guias que fazem tudo dentro da lei, né? Porque quer ver um exemplo? Parque dos 3 Picos. O parque não tem sede aqui no Teresópolis ainda funcionando. A sede do Vale da Revolta está em obras, não foi inaugurada, deve ser inaugurado só no fim do ano, se for, mas há dezenas de atrativos do parque que são acessados por fora dessa sede e que não há nenhum tipo de fiscalização. Torres de Bom Sucesso, localidade mesmo nome, fim de semana, muita gente visitando as Torres de Bom Sucesso. Branca de Neve, que fica no Vale dos Frades, na área dos 3 Picos, entre outros aí atrativos, Pedra do Elefante, todos na área do parque, que não tem nem pessoal para fiscalizar isso tudo. Porém, os guias que procuram fazer tudo aí dentro da lei, são guias credenciados pelos parques, não estão conduzindo pessoas para esses locais, justamente para não serem prejudicados, inclusive. Então, atenção, prefeito, assim como houve essa flexibilização aí para as igrejas ampliarem o número de pessoas aí em seus cultos, vale analisar melhor a questão dos parques da cidade, repetindo, um grande número de famílias depende desses espaços aí para levar a sua renda para casa. Vamos falar de vacinação? Sai um novo calendário aqui na cidade. Tá aí, ó, pessoas de 61 e de 62 anos. A cidade recebeu no fim de semana quase 5.000 unidades aí de vacina, né, contra a Covid-19 e por conta disso segue o calendário de atendimento. Na quarta-feira, dia 28, pessoas de 62 anos. E na quinta, dia 29 de abril, quem tem 61 anos vai receber a primeira dose. Além dessas 2 faixas etárias aí, é importante lembrar que as pessoas acima da cidade, aí, 63, 64, 70, que por acaso não tenham recebido aí a primeira dose da vacina, também podem procurar em qualquer uma dessas datas. Em ambos os dias, 1.200 doses, lá na Secretaria Municipal de Saúde, na rua Júlio Rosa 366, bairro da Tijuca, 200 doses em frente ao PSF Pessegueiros, que fica ali na beira da estrada, né, na BR-116, e mais 300 doses para o terceiro distrito, em frente à UBS de Bom Sucesso. Atendimento de 9 da manhã às 3 da tarde, ou até se esgotarem as vacinas. Importante lembrar aí que tem alguns documentos que são exigidos, como o RG, CPF, cartão SUS, se a pessoa tiver, e o comprovante de residência. E ainda que, além daquele sistema do drive-thru, para quem vai de carro, logicamente também tem atendimento para quem não tem veículo, quem não pode pagar um táxi, um Uber ou qualquer outro veículo para ficar esperando aquela fila, tem atendimento também para quem vai a pé. Nessa terça-feira haverá vacinação para o pessoal da saúde, da área de saúde, né? Várias categorias vêm sendo contempladas e agora nesta terça-feira, dia 27, nesse caso aí somente lá na Secretaria de Saúde, lá no auditório da Secretaria de Saúde, também de 9 da manhã até as 3 da tarde, serão atendidos veterinários, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas e farmacêuticos. A Prefeitura lembra que as demais categorias de profissionais da saúde serão convocadas conforme a chegada de novos lotes de vacina. Além disso, nesse caso específico é importante apresentar, né? Importante não, é obrigatório apresentar o registro no respectivo conselho ou órgão de classe, além de um comprovante que
que a pessoa está atuando, né? Porque não adianta ter o registro, não está trabalhando na área e tem que ter, então, esse comprovante que está trabalhando além do registro no seu devido órgão de atuação. Nesta segunda-feira, a Prefeitura divulgou imagens da reforma do posto Eitel Abdala, lá no bairro de São Pedro, mais conhecido como Tirodor. Está aí imagens divulgadas pela assessoria de comunicação da Prefeitura, informando sobre a reforma e mudanças aí na unidade lá do bairro de São Pedro, que agora passa a ser uma unidade de cuidados intermediários em saúde. O que significa isso? O atendimento clínico, que antes era feito lá na UPA, 24 horas, agora será realizado lá no Tirodor, no bairro de São Pedro, que também oferece o serviço de observação temporária de pacientes, ou seja, aquela internação clínica para os casos não graves. Com isso, o atendimento para os casos de Covid-19 e casos graves na UPA somente. Covid-19, caso grave na UPA. E o atendimento clínico segue lá para o Eitel Abdala, no bairro de São Pedro. Além disso, é importante lembrar que a Beneficência Portuguesa também teve aí um aumento no número de leitos, justamente para atender essa demanda, né? Para que a UPA, unidade de pronto atendimento, possa ficar exclusivamente para os casos aí de Covid-19. Foi sepultado nesta segunda-feira no cemitério municipal Carlinda Berlim o corpo do pastor Ivan Cardiano. Vítima da Covid-19, o pastor José Ivan Coutinho Cardiano faleceu em consequência da Covid-19. Ele era pastor da Igreja de Nova Vida aqui de Teresópolis, foi colunista do jornal Diário de Teresópolis por um longo período e também trabalhava aí na Associação Nova Vida, né, com o pessoal dos escoteiros, um dos grupos de escoteiros aqui da cidade. O 100º GE Nova Vida foi fundado em 1991 pelo pastor Ivan Cardiano e discutia muito, falava do amor à natureza e ao próximo, tudo isso trabalhado nesse projeto lá no interior do município. No próximo fim de semana teremos mais um feriado, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e volta aquela dúvida, no comércio vai funcionar? Não vai? Aqueles que quiserem abrir as suas portas aí, principalmente porque a data cai em um fim de semana, como fazer? Quem tem a explicação é o Igor Edelstein, da CDL. Bom dia! Acabamos de celebrar uma flexibilização da nossa convenção coletiva. E no dia 1º de maio, que cai num sábado, será possível o trabalho no comércio em nossa cidade. É muito importante que se faça o termo de adesão em ambos os sindicatos, laboral e patronal. Assim como não se esqueça de recolher as custas e pagar o colaborador em no mínimo R$40, além de dar uma folga compensatória em até 30 dias. Essas cláusulas são para o comércio de rua e shopping center. Supermercados, gêneros alimentícios possuem cláusula própria em nossa convenção. Agora, o mais importante, só saem para fazer o essencial. Evitem aglomeração, use álcool em gel e o mais importante, fique em casa. Juntos venceremos essa luta contra o coronavírus. Muito obrigado. Agora, se as lojas vão realmente abrir ou não, nem dá para saber, né? Somente chegando lá no sábado, porque tem essa autonomia, né? Cada comerciante pode decidir se vai abrir, paga lá o mínimo de R$40, além de programar uma folga para funcionário no período de até 30 dias. Como experiência dos 2 últimos feriados aí, onde o comércio tinha inclusive essa possibilidade de abrir, vimos aí que a maioria preferiu manter as portas fechadas, né? Até porque nesse momento de poucas vendas, né, ter que pagar uma taxa, depois uma folga, muita gente preferiu deixar as portas aí fechadas. Nesse caso específico aí, como vai cair um sábado, em um fim de semana, tem essa expectativa de uma movimentação maior, pelo menos de mais gente local circulando, visto que o acesso de turistas não está permitido, pode ser que algumas lojas aí abram as portas. Vamos aguardar até o dia 1º para saber como será feito. Bom, passou o período de chuvas fortes, o verão, estamos entrando no período de estiagem, pouca chuva, frio e começa também o período de fogo
em vegetação. Somente no fim de semana, 2 casos aí chamam a atenção para o perigo, o risco desse tipo de situação. Esse aí, nesse topo de morro, lá entre Campo Limpo e Imbiú, mais para os lados do Imbiú. Quase chegando já no Imbiú, no terceiro distrito de Teresópolis, começou no Pasto, foi invadindo, tomando conta e passou para o outro lado. Olha só, localidade já acessando ali a direção de Santo Amaro, Porto, aquela estradinha que liga essas comunidades ali por trás, paralelamente à RJ 130. Nesse caso aí, além da questão ambiental, né, o prejuízo para a fauna, flora, para as nascentes d'água que atendem a região, os moradores ficaram preocupados porque as chamas chegaram bem perto de algumas residências aí em ambos os lados aí. Esse caso é um exemplo clássico, né, de acesso difícil. Olha só, uma mata fechada, não tem rua chegando naquele lado ali, ou seja, como que o Corpo de Bombeiros vai atuar? Que dificuldade. Outro exemplo, outro caso registrado foi que na zona urbana do município, está aí a imagem enviada por uma telespectadora, feita no período noturno, mostrando o fogo agindo aí durante a noite. Esse prejuízo ele foi entre Quinta Lebrão e Fonte Santa, né? O acesso ali entre Quinta Lebrão e Fonte Santa, mais uma área de mata destruída, mais um prejuízo para a natureza e para o próprio homem. Risco de deslizamento de terra, você tira a cobertura vegetal, você aumenta o risco de deslizamento de terra, e a gente sabe que nesse caso específico aí, há muitas residências nesse local, além de dias mais quentes, menos vegetação, dias mais quentes, e esse prejuízo das nascentes, né? Muita gente ainda depende da água que vem das montanhas, utiliza as nascentes, mas se a natureza for sendo destruída desse jeito, daqui a pouquinho vai ficar complicadíssimo. Já está, né? A gente já passou há cerca de 3 anos, é um período de estiagem, onde a cidade ficou com as torneiras secas por um longo período, reflexo desse tipo de situação aí. Além disso, é importante lembrar que é crime colocar fogo na floresta, fazer, por exemplo, limpeza de pasto. No lugar de capinar, no lugar de usar o trator, vou colocar fogo para ficar mais fácil. É crime da cadeia e você prejudica você mesmo e também toda a comunidade no seu entorno. 2 veículos foram furtados aí no fim de semana. Vamos falar sobre esses casos. Um deles, um carro, né? Um Monza furtado, está aí, um Monza de cor cinza. Deixa eu ver que a gente tem a placa dele, KNA 5128, e detalhe, nesse caso específico aí, além do veículo, a pessoa ficou no prejuízo em todo o seu material de trabalho, essa pessoa trabalha como jardineiro. E o outro furto foi de uma motocicleta, essa moto aí, ó, uma Honda Titan cor prata, ano 2005, placa KMN 6501, foi furtada lá no bairro da Fonte Santa, durante a madrugada. 2 pessoas que perderam mais do que o seu meio de transporte, né? Perderam aí o material de trabalho. Se você viu esses veículos em algum lugar da cidade aí, abandonado, alguém circulando com essa moto, com esse carro, ligue para a polícia. Os telefones são 190, tradicional 190 2742 7755, que é o telefone da P2, da Polícia Reservada, e o 998 17 7508. Repetindo, 190 2742 7755 e 998 17 7508. Lembrando que não é necessário se identificar. Uma residência foi arrombada e furtada na região central do município. Imagens mostram a bagunça feita pelos ladrões, pelo ladrão ou ladrões, né? Não se sabe, em uma casa na Várzea. Essa casa é de propriedade de um pastor que congrega em uma igreja, inclusive no centro da cidade. O marginal invadiu a casa, se aproveitou aí que a família estava viajando, que o líder evangélico estava fora de casa, quebrou o vidro de uma das janelas e conseguiu entrar no imóvel. Levaram a televisão, quase todas as roupas das crianças, relógio de parede, entre outros objetos, né? Deixaram a casa toda revirada, né? Esse caso foi registrado lá na 110ª Delegacia de Polícia. E se você também tiver informação de alguém vendendo uma televisão, roupa de criança ou jogada em algum canto aí, denuncie. Você pode estar contribuindo para que esse material seja recuperado e esse criminoso seja encaminhado para a delegacia de polícia. Mais uma criança que tem a Polícia Militar como exemplo, utilizou a PM como tema da sua festa e recebeu a visita de policiais do 30º. Esse é o pequeno Vitor. Vitor Fernandes Dias, ele é morador de São José do Vale do Rio Preto, que tem um patrulhamento feito pelo nosso quartel, né? Pelo 30º, também responsável lá pelo patrulhamento de São José. Aí, como o Vitor fez a festinha de seu aniversário em homenagem à PM, recebeu uma visita lá da guarnição do DPO
da localidade. Essa situação tem sido cada vez mais frequente aqui na cidade, né? A Polícia Militar, sempre que recebe essa homenagem, divulga nas suas redes sociais e agradece, né? Segundo eles, os heróis sem capa aí da Polícia Militar, né, que fazem esse trabalho em nosso município, responsabilidade do 30º, toda vez que eles são homenageados, e uma criança via a PM como exemplo, receber uma visita da PM na sua festa deve ser muito legal, né? Vamos falar agora da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que fez mais 2 grandes apreensões de droga na BR-116, em trechos que dão acesso a Rio Teresópolis. Tá aí material, um dos casos na PRF foi acionada nessa ocorrência aí para um caso de um veículo roubado, uma pessoa que estava com um carro roubado, e ele acabou trocando tiros aí com a Polícia Militar, perdeu o controle do veículo, se envolveu em um acidente, colidiu até com o carro parado, e quando a PRF conseguiu chegar até ele, descobriu o motivo da fuga, né? Todo esse material é 500 pinos de cocaína escondido aí dentro do banco traseiro do veículo, aqui na BR-116, no trecho aqui da Baixada Fluminense. E a outra operação, também na BR-116, teve também grande material entorpecente apreendido, tá aí, trabalho da PRF. Lembrando aí que a PRF agora tem delegacia aqui em Teresópolis, e isso ajudou a aumentar, a melhorar essa logística de patrulhamento na rodovia na Rio Teresópolis, além Paraíba, a BR-116, né, que aliás, na próxima concessão, né, um assunto já que acaba puxando o outro, na próxima concessão da BR-116, hoje é a CRT, pega somente aqui a Baixada Fluminense até além Paraíba. A próxima concessão, a próxima empresa que pegar a nossa estrada principal para ser administrada, além desse trecho, vai ter que incluir o arco metropolitano. Será uma empresa que ficará responsável do arco metropolitano em toda a sua extensão até além Paraíba. O contrato da CRT terminou agora em maio, em março, dia 21 de março. Porém, houve uma prorrogação aí, até o meio do ano, pelo menos ainda é a CRT responsável pela cidade, pelas ações na BR-116, não só em nossa cidade, mas também em Guapimirim, Magé, além Paraíba, todos esses municípios aí cortados pela BR-116. Mas, assim que terminar essa prorrogação de contrato, aí outra empresa deve assumir, como ocorre lá, vem sendo discutido na BR-040, que é a principal rodovia federal que corta o município de Petrópolis. Vamos falar agora de Teresópolis. Olha só, um assunto já foi falado aqui, já foi falado no programa do Hélio Carcena, a vergonha lá no bairro do Alto. É vergonha, bairro que é dito como o principal bairro turístico da cidade. Olha só, o telespectador fez esse flagrante. Bem perto da feirinha, olha só a quantidade de lixo. Aí vem o turista visitar Teresópolis, uma cidade bonita, cercada pela Serra dos Órgãos, tem Pedra da Tartaruga, Cachoeira dos Frades, tudo isso de bonito. Aí vai visitar a Feirinha do Alto, para o carro ali no entorno e encontra as calçadas desse jeito. Lixo em todos os cantos. Olha só, isso é ato de vandalismo, já mostramos aqui. É uma coletora para material reciclado, vandalizada, já há bastante tempo. Ou seja, a prefeitura já teve bastante tempo para ver e para consertar. Não consertou. Continua vandalizada. Calçada tomada de mato. Lixo espalhado ali no entorno desse trailer. E essa situação, o telespectador aí da Diário TV que mandou esse vídeo fez apenas esse trechinho aí, fez apenas esse flagrante desse trechinho, mas isso reflete vários pontos do entorno da Feirinha do Alto. Então a prefeitura, alô Prefeitura de Teresópolis, secretário de Turismo, prefeito Vinícius Clausen mora na região do bairro do Alto, ali, ou seja, passa todo dia por ali. Possível que o prefeito não passe aí, ele deve passar todo dia em frente a esse local aí. Então dá uma olhadinha, ela só pedir para ter um carinho lá com o bairro do Alto, já que se fala tanto, né, o bairro do Alto é o Gramado de Teresópolis, é a Gramado de Teresópolis, né? Mas não é isso que a gente está vendo acontecer não, né? Precisa de um carinho melhor lá na região do Alto, da Feirinha do Alto. Aliás, os feirantes aí vêm lutando muito nesse momento de pandemia, principalmente, né? Reduzir o movimento, ficaram um tempão sem trabalhar, tiveram que se reinventar, fazer vendas aí virtualmente para tentar compensar as perdas na pandemia. E se a feirinha e o entorno dela não estiverem bem cuidados, a situação vai ficar muito complicada, né? O turista vem do Rio, vem de qualquer outra cidade, vem visitar aqui, o próprio teresopolitano, né? A gente tem que cuidar da nossa casa para a gente ter uma casa melhor, arrumadinha, ter gosto, ter orgulho de falar que é teresopolitano. Aí vai lá no Alto. Quem não gosta de dar aquele passeio na feirinha, né? Não fazendo nada, vai lá no fim de semana, dar uma passeada na feirinha, nos 2 shoppings que tem por ali, e chega lá e encontra essa vergonha.
E isso já está há algum tempo. Eu passei lá tem 2 semanas que eu fiz esse tour lá pela Feirinha do Alto e os shoppings. Já estava nessa situação e agora a gente recebeu uma nova imagem de telespectadores repetindo: impossível que o prefeito não veja isso. Ele mora ali perto, passa por ali para vir para o Palácio Tereza Cristina aqui, então é fácil identificar esse tipo de problema, né? O governo federal e o governo estadual, a Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde têm falado sempre da importância da doação de órgãos aí para a continuidade, para uma segunda chance para muita gente, né, que está nessa fila aguardando um transplante e às vezes não consegue porque as pessoas não têm ainda a ideia da importância de se doar órgãos. Então, tentando incentivar esse ato, esse bonito ato, o governo estadual, Secretaria de Estado de Saúde, produziu um material ouvindo pessoas que receberam esses órgãos e tiveram uma nova oportunidade para continuar vivendo. Não foi fácil para mim, né? Diante do luto não foi nada fácil, mas eu não posso negar que eu fiquei orgulhosa de ver o meu irmão poder ajudar e transformar a vida de muitas pessoas, né? Assim como eu fiquei desolada pela perca, né, as pessoas estavam desoladas por não ter a esperança de viver. E recebendo os órgãos do meu irmão, essas pessoas tiveram essa esperança de novo. Eu tinha cardiopatia hipertrófica dilatada, que é um coração musculoso. Eu não fazia nada. Eu não conseguia subir uma escada. Até para tomar banho era difícil. Quando eu recebi a notícia, eu chorei e ri ao mesmo tempo, fiquei alegre. Mas no outro dia, assim, eu já não estava acreditando que tinha um coração novo no meu peito. Foi bem emocionante. Hoje eu corro, eu ando de bicicleta, eu faço tudo. Olha, para se tornar um doador, as pessoas acham que é uma coisa muito difícil, né? Eu sempre encontro, eu preciso ir num cartório, eu preciso fazer algum registro, eu tenho que deixar alguma coisa por escrito. É só você dizer para sua família que você quer ser um doador de órgão. É uma decisão que a gente sabe que é difícil, porque a pessoa que está aqui, ela está perdendo seu ente querido, ela está no ápice da dor do ser humano, né, que é a perda do seu familiar, e mediante isso ela consegue tirar a força para poder tomar uma decisão, olhar para o próximo, pessoas que ela nem conhece, e doar vida, doar uma segunda chance de vida para essas pessoas. Vamos agora ao quadro Foto do Dia com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que traz uma imagem que os mais novos não viram. Quem tem mais de 30 deve lembrar, né, desse ponto lá do bairro do Alto, que tem um nome curioso devido ao que ocorria nesse trecho aí da Avenida Alberto Torres. Um dos trechos que deixou saudosa memória para muita gente em Teresópolis, alguns antigos e outros nem tão antigos assim, é a Curva do Sabão, aquele trecho da avenida que liga o Alto à Várzea, e que se chamava antes Amazonas e hoje tem 4 nomes, Lúcio Meira, Fersão Sodré na Várzea e Alberto Torres e Oliveira Botelho no Alto, ali depois do Hospital São José, em direção já próxima à delegacia do Alto, antiga delegacia, aquela curva ali se chamava Curva do Sabão, pelo povo mais antigo. E as pessoas diziam sabão porque aquilo ali escorregava muito, eram muito comuns os acidentes de carro ali, qualquer coisinha o carro rodava. O problema é que acabou quando foi feita aquela construção da mureta no meio da avenida. Melhorou a questão dos acidentes ali e também houve uma alteração no pavimento, então, ou seja, acabou a Curva do Sabão. Mas embora já tenha mais de 20 anos isso foi na eleição de 2000 que houve esse asfalto e essa retificação da Curva do Sabão, muita gente ainda tem lembrança desse trecho da cidade. E todos falam e lembram sempre dos acidentes, mas eu já ouvi dizer que ali não é porque aquilo escorregava que se chamava sabão. A Curva do Sabão é porque próximo daquela localidade morava um senhor chamado Sabão, ou senhor Sabon, seria um francês. Bom, eu meio que duvidei dessa história, até porque a história do sabão que escorrega é melhor, mas olhando nas fotografias do Sumavelli, do Fundo do Sumavelli, do Promemória, eu encontrei essa fotografia aqui. E a fotografia é do senhor João Sabão, que morava naquele trecho do Alto. Bom, interessante que no fundo de cada lenda existe uma possibilidade de verdade. É uma boa pesquisa para a gente entrar nela.
Então, não seria porque aquele trecho escorregava muito que se chamava Curva do Sabão, e sim Curva do Senhor Sabão, que morava nas proximidades da antiga delegacia do Alto. É isso. A nossa foto do dia, Curva do Sabão e o senhor João Sabão. Se você quiser ver mais imagens como essa, procure lá a página do Vanderlei Pérez no Pro Memória. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. E havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para você que acessa pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!